galera, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Angarten, do Colégio Aritsá, e a gente está junto nesse projeto Ari Resolve ITA. Pessoal, hoje a gente vai resolver a questão 61 da primeira fase do vestibular do ITA 2021. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos novos. E fica ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 7 horas da noite, tem vídeo novo no canal. E sem mais enrolação, vamos para a nossa resolução. Vamos lá, gente. Questão 61. Olha só que questão interessante. Sabe-se que a condutividade molar de uma solução iônica é dada pela razão entre a condutividade da solução, que ele representou pela letra K, e sua concentração molar. Considere soluções diluídas de CaCl2, NaCl e KCl com iguais concentrações em massa, para as quais são observadas as seguintes razões entre as condutividades molares e entre as massas molares. E se vocês olharem aqui nos dados, ele deu um montão de razão entre condutividade, entre massas molares, que a gente vai usar aqui na resolução da questão. Pessoal, então vamos lá resolver essa questão, super interessante. É um assunto que cai com alguma frequência na prova do ITA. Às vezes é cobrado o aspecto mais fundamental desse tema, que é a condutividade. Isso entra num tópico da química, que é eletroquímica, especificamente é mais utilizado na área de eletroanalítica. Então a gente faz a análise de concentração de soluções, a gente consegue até determinar pontos de viragens de titulações usando os métodos condutométricos. E essa solução, na verdade, é uma questão que, pela leitura do texto, você já conseguiria desenrolar em algum aspecto o jeito de resolver. Mas vamos dar uma trabalhada um pouquinho melhor sobre os conceitos que essa questão está falando. Então, pessoal, se a gente reparar aqui, ele fornece para a gente um valor de lambda, essa letra grega aqui maiúscula é um lambda maiúsculo, que é a condutividade molar da minha solução, e ele diz que é dado pela razão entre a condutividade K dessa solução e sua concentração molar. Então, pessoal, pelo próprio enunciado da questão, ele falou que esse lambda é o meu K dividido pela minha concentração molar. Gente, essas grandezas bem aqui, isso aqui que a gente chama de condutividade específica da minha solução, ela está muito associada com um parâmetro que até vocês veem mesmo em física, que é a resistividade da minha solução. Então, se você lembrar da segunda lei de Ohm, vamos fazer aqui um paralelo. Se a gente pegar a resistência de uma solução, ou de um condutor elétrico, geralmente para física você representa como sendo um condutor elétrico, é ρL sobre A. Aqui é o comprimento do seu condutor e aqui é a área de seção transversal do seu condutor. E essa é a resistência, Rzão, e o ρ você chama de resistividade. Então, isto pra gente é a minha resistividade do meu condutor ou da minha solução. E se vocês perceberem, esse R, que é o que a gente estudou como resistência, que um montão de questão de física você usa para resolver circuitos elétricos, ele nada mais vai dizer a resistência que um condutor ou uma solução tem à passagem de corrente. Então, nada mais justo do que se eu pegar o inverso dessa grandeza, eu posso ter o que a gente chama de condutância da minha solução. Então, o inverso desta grandeza, 1 sobre R, eu vou chamar de C. Então, o inverso da resistência é a condutância da minha solução e basta inverter todas essas grandezas. 1 sobre ρ, L sobre A, o inverso dele vai ser A sobre L. E aí vocês notam que 1 sobre ρ ainda é uma constante. Então, a esta constante eu chamo de condutividade específica da minha solução. Específica. Que foi o que exatamente a questão representou a gente aqui pela letra grega K. Isso aqui é um K que representa a minha condutividade específica. Um jeito que eu acho fácil de você lembrar disso é que as palavras resistência têm a mesma terminação que condutância. Então, a resistência é o inverso da minha condutância. A minha resistividade é o inverso da minha condutividade. A terminação é sempre a mesma. Um sempre o inverso do outro. Mas é natural que a condutividade específica da minha solução, ela tem uma dependência
com quantas cargas livres eu consiga ter em solução. Se eu tenho, por exemplo, um condutor elétrico, essas cargas livres geralmente a gente trata como sendo elétrons, mas tem uma solução iônica, as cargas livres que vão existir lá são simplesmente íons. Então, se eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio, o que vai ser responsável pela condutividade que uma solução de cloreto de sódio tenha é exatamente os íons sódio e os íons cloreto, que são cargas em movimento e conseguem promover essa condutividade da minha solução. Então é natural, se quanto mais íons eu tenho, maior vai ser a condutividade específica da minha solução. Por consequência, é muito mais conveniente eu definir uma grandeza, que é essa grandeza lambda, bem aqui, que é a condutividade específica da minha solução dividido pela minha concentração de sais. Dessa maneira, eu meio que normalizo as minhas quantidades e levo em conta também as concentrações. Então, este valor bem aqui vai ser igual à minha condutividade específica dividida pela minha concentração molar. Só não confunda, certo, esse C bem aqui com este aqui de baixo. Isso aqui é a minha concentração molar do sal que eu estou utilizando. Muito bem? Então, gente, tendo essa pequena definição do que vai ser condutividade, do que vai ser a condutância de uma solução, a gente consegue resolver essa questão. Ele tem 3 soluções destes sais, cloreto de cálcio, cloreto de sódio e cloreto de potássio, todas em mesma concentração em massa. Isto é um fator que é importante para a gente. Ele comentar que as concentrações todas que a gente tem são em massa e não são molares. Dessa maneira, a gente vai ter que fazer algum arranjozinho esperto. Como ele deu todas essas quantidades bem aqui, a gente pode começar a questão da seguinte maneira. Vamos ver se vocês concordam comigo. O seguinte, ele deu razão entre estes valores de lambda, que são as minhas condutividades molares, mas pela própria definição que a questão lhe deu, essas condutividades molares são kappa sobre a minha concentração. E como a questão está pedindo para a gente os valores de kappa, ou seja, as condutividades específicas da minha solução, basta que eu pegue o lambda de cada um e multiplique pela sua concentração. Agora eu vou representar por C para facilitar um pouquinho a nossa anotação. E ele deu algumas razões entre elas. Se vocês perceberem, ele sempre nas frações colocou condutividade molar do cloreto de cálcio aqui e também aqui. Então eu posso tentar achar as condutividades da galera em termos dessa do cloreto de cálcio e depois fazer um comparativo. Então vamos fazer uma conta bem tranquila? Vamos começar, gente, pro NaCl. Então, pro cloreto de sódio. Gente, eu sei que pro cloreto de sódio, a condutividade específica do NaCl vai ser igual ao lambda, que é a condutividade molar desse sal, vezes a minha concentração de NaCl. Mas essa concentração, muito cuidado, ela é uma concentração molar, porque ele está falando que esta grandeza é a condutividade molar. Ou seja, essa concentração, pessoal, tem que ser expressa em mol por litro. Mol por litro, eu posso muito bem falar que é número de mols do meu sal, então número de mols do meu NaCl, dividido pelo volume da minha solução. Ah, Gabriel, eu não tenho um volume na minha solução. Sim, você não precisa do volume da sua solução. Sabe por quê? Porque você também sabe que o número de mols de um sal é a massa dividido pela massa molar dele. Então isso aqui vai dar lambda do NaCl. Número de mols é massa sobre massa molar. Então a gente vai ter 1 sobre massa molar do NaCl vezes massa de NaCl sobre volume de solução. Massa de NaCl sobre volume de solução. Opa, massa de NaCl sobre volume de solução, para todos os sais que a gente vai olhar, é o mesmo, já que a minha concentração em massa de todo mundo é igual. Então, eu vou chamar isso aqui de alguma constante, sei lá, eu vou chamar de uma constante K minúscula. Então, vocês estão vendo que coisa interessante? Se eu tenho a minha concentração em massa constante na solução, para cada uma das 3 soluções que a gente vai analisar, a minha condutividade
específica vai depender apenas da condutividade molar e da massa molar do meu sal. Então, o que a gente pode fazer agora? Como está todo mundo aqui aparecendo o cloreto de cálcio, eu vou colocar todas as grandezas em função do cloreto de cálcio. Então, olha como vai ficar. A condutividade molar do NaCl, por essa primeira inspeção, se eu passar para cá e passar esse 1,9 para baixo, fica condutividade do CaCl2. Então, condutividade do CaCl2 dividido por 1,9. Essa grandeza aqui é exatamente essa condutividade do NaCl. 1 vezes a massa molar do NaCl. Aí eu também posso colocar essa massa molar em função do cloreto de cálcio. Ó, 1 sobre massa molar do NaCl vai ser 1,9 dividido pela massa molar do CaCl2. Então, vai ficar 1,9 dividido pela massa molar do CaCl2. Gente, isso aqui é só operação algébrica. Eu só estou colocando tudo que é do NaCl em função do CaCl2. E bom, o que vai sobrar aqui? Essa constante que eu chamei de K minúsculo. E olhem que beautiful! Esse 1,9 vai embora com esse 1,9. E a consequência, sabe qual é? É que a condutividade específica do meu NaCl vai ser igual a condutividade molar do CaCl2 vezes a massa molar do CaCl2 vezes essa constante K minúscula que eu coloquei aqui. Pronto. Esse valor eu posso guardar. E você pode perceber uma coisa curiosa. Sem fazer conta mesmo, você já consegue notar que condutividade molar do CaCl2 dividido pela massa molar do CaCl2, ó, por semelhança, isso é a mesma coisa que a minha condutividade do meu CaCl2. Se você fizer esse mesmo procedimento, mas para o outro sal, para o cloreto de cálcio, você vai obter esse mesmo resultado aqui. Então, de cara, a gente já vê que na questão, as condutividades desses dois caras são idênticas. Como é que eu sei a condutividade do meu KCl? Repito todas as contas que eu fiz e eu vou chegar numa coisa mais ou menos assim para o KCl. Então, a minha condutividade específica do KCl vai ficar condutividade molar desse cara, condutividade molar do KCl, dividido pela massa molar do KCl, vezes essa constante aqui, que a gente sabe que para todos os sais é a mesma, porque eles têm a mesma concentração em massa. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, colocar tudo em função do CaCl2. Então, a condutividade molar do KCl, se você olhar bem aqui, é a do CaCl2 dividido por 1,8. Então, a gente vai ter a condutividade molar do CaCl2 dividido por 1,8. E a massa molar do KCl, vamos olhar, a massa molar do KCl é a do CaCl2 dividido por 1,5. Então, aqui eu tenho 1 sobre a massa molar, vai ser 1,5 dividido por massa molar do CaCl2, vezes essa minha constantezinha pequena, que é a minha concentração em massa. Perceba uma coisa, ó, condutividade do CaCl2 dividido pela massa molar do CaCl2 vezes o K vezes 1,5 dividido por 1,8. Então, 1,5 dividido por 1,8. Gente, percebam que bonito de novo. Isso aqui é o que a gente tinha acabado de obter como se da condutividade do CaCl2. Mas percebam que não é apenas isso. É a condutividade do CaCl2 multiplicado por um fator de 1,5 dividido por 1,8. Você não precisa fazer a conta, porque é só uma questão de comparação. Basta você notar que 1,5 é menor do que 1,8. Então, se você percebeu isso, você percebe que esse valor aqui, ele é menor do que 1. Como esse valor, pessoal, ele é menor do que 1, a consequência disso é que o valor da minha condutividade do KCl vai ser a do CaCl2 multiplicado por um valor menor do que 1. Consequência é que isso aqui vai ser menor do que a condutividade do CaCl2. Mesma coisa se você pensar, pega esse cara e multiplica por um número menor do que 1, tipo meio, isso aqui vai ficar dividido por 2. Então sempre que você pegar esse valor e multiplicar por um número inferior a 1, ele vai diminuir.
Isso então vai ser menor do que a condutividade do meu CaCl2 mesmo. Conclusões que eu tirei. Primeira conclusão aqui que eu tirei é que a do NaCl é igual que do CaCl2. E a segunda conclusão que eu tirei é que a do KCl é inferior ao do CaCl2. Se vocês vierem comigo aqui e a gente olhar para os itens, olhem o item que se enquadra perfeitamente nisso que a gente falou. O item que se enquadra muito bem é o item B de bola. Se vocês olharem o item B de bola, que faz os comparativos entre esses valores, você vai ver, eu tenho K do CaCl2 igual ao do NaCl, isso a gente já concluiu, e esses dois vão ser maior do que o do KCl, né? Você acabou de ver que o do KCl é menor do que o cloreto de potássio, então, do cloreto de cálcio, desculpem. Então, naturalmente, do cloreto de cálcio tem que ser maior do que o cloreto de potássio. Então, a gente vai ficar aqui com o gabarito B de bola. É uma questão interessante. Você não necessariamente, na hora da prova, necessitaria desses conhecimentos mais de definição do que seja resistividade, condutância, condutividade, mas para outras questões da prova do ITA que a gente vai resolver, vocês vão perceber que esses conceitos são necessários e até a gente vai fazer um trabalho também com as unidades em que eles aparecem, que são bem interessantes, mas é uma questão de, basicamente, ao meu ver, muito bonita, que tem que fazer uma manipulação algébrica bem legal para a gente chegar na relação entre eles. Mais um último comentário, só para a gente acabar, é que ele não tinha obrigação de lhe dar as massas molares. Ele poderia lhe dar as massas molares de cada um dos elementos e depois você fazia a conta. Então a prova do ITA foi gente boa com você. Aí, ó, coisa boa. Já lhe deu as razões entre as massas molares e já lhe deu também um guia, né, de como você começar a resolver a sua questão. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima resolução. Valeu! Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não se esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!